Natal vai, Natal vem. Como foi o seu dia de ontem? Como foi o seu dia de Natal? Ontem comemoramos mais um Natal. Quando você lembra do Natal, o que vem à sua mente? Mas eu queria que você lembrasse quando você era infante. Recordações da sua tenra idade. Talvez eu ficava encantado com as bolas que eu via na minha igreja. No Rio de Janeiro as pessoas gostam de decorar a igreja. E havia uma grande árvore dentro do templo. Aquilo parece que era tão gigante, era uma igreja muito grande. E a gente, como criança, gostava de ver as bolas amarelas, as bolas vermelhas. E eu lembro de mamãe que falava sempre uma coisa: por favor, fica aqui do meu lado, não fica andando pela igreja, fique quieto. Porque ela sabia, se a gente como criança saísse do banco e fosse lá com o dedinho tocar naquela bolinha, o que ia acontecer? A bola ia cair, ia quebrar. Aqui mais eu trago na minha mente, eu não sei se você tem algum lúdico, se você escrevia uma cartinha para Papai Noel, mas eu lembro que essa história de colocar meia era uma coisa que pegou na minha casa quando a gente era criança. E a gente esperava, colocava as meias e esperava o Papai Noel passar para que a gente pudesse ter o nosso presente. Que tempo bom! Tempo de Natal é um tempo bom. As famílias se reúnem, existe a alegria de comer, de celebrar. Sempre tem aquele tio, aquela tia que passa dos limites com as suas brincadeiras sem graça, mas que faz parte da família. E que tudo termina bem quando você revela o seu bendito amigo oculto. Natal precisa de amigo oculto. As pessoas celebram. Mas quando eu olho para isso, eu pergunto: qual a sua melhor memória do Natal da sua infância? De repente você não teve nada disso. De repente você não teve uma família que celebrava o Natal. De repente você até não gosta do Natal. É um dia triste, é um dia sofrido, não traz boas recordações. Mas a minha pergunta é: qual a mensagem do Natal? A melhor mensagem já foi anunciada por Jesus. Veja esse texto. O sermão dessa noite trata da revelação de Deus, Deus se mostrando de forma especial mais uma vez. E essa revelação aqui não é a revelação natural, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não é essa revelação natural, nem tampouco a revelação espiritual, especial, que é a Bíblia, a palavra de Deus. A maior revelação foi dada por Deus através da mensagem que Cristo anunciou, da vida de Cristo. Deus usava muitas vezes os profetas para instruir as pessoas. Eles eram a boca de Deus para o povoado, para uma tribo, ou até mesmo para uma família ou uma nação. Você lembra bem do papel do profeta. Porém, com o passar do tempo, no kairos de Deus, Deus vai utilizar o seu próprio filho para falar, isto é, instruir, revelar verdades a um povo que estava sem luz, perdido em trevas, como diz o outro profeta, o profeta Isaías. E a responsabilidade do Filho de Deus agora, para quem ele constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual a sua participação foi iniciada desde a criação do mundo, do próprio universo. Cristo estava lá também. Então, em Cristo, temos o resplendor da sua glória, a expressão exata do seu ser, Cristo sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e sendo ele superior aos anjos, e o seu nome sendo o mais excelente de todos os nomes. Esses 4 versículos falam sobre isso, expressa sobre esse assunto. E hoje o meu resumo nessa noite é: Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Houve esse ano aqui na igreja um período que nós estudamos às quartas-feiras, você lembra, presbítero Fred, sobre esse tema: Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Irmãos, Deus fala através do seu Filho. Versículo de número 2. Essa epístola aos Hebreus é uma epístola
que nós não sabemos quem foi o seu autor. Ninguém sabe. Alguns afirmam que foi Paulo, outros afirmam que foi Cefas, outros Apolo. O fato é que Deus não permitiu que o autor dessa carta assinasse essa carta. Então é uma carta que já traz por si só um mistério. Quem escreveu a epístola? Quem escreveu Hebreus? Agora, quem escreveu esse livro estava tomado pelo Espírito Santo. Era uma pessoa com um saber do Velho Testamento, com uma inclinação ao conhecimento rabínico das leis do Velho Testamento. De fato, esta epístola, ela tem para nós um raciocínio limitado, uma terminologia sacrificial e sacerdotal, e produz um distanciamento por parte da membresia, dos estudantes e leitores da Bíblia, por se julgar um livro difícil de se entender. Muitas pessoas nunca leram, nunca estudaram essa epístola, mas esse livro é desafiador. Esse livro, em suma, apresenta a autoridade de Jesus Cristo. Ele diz para todos nós que a maior mensagem já foi anunciada. Ele fala sobre o sacerdócio universal, ele fala sobre o sacrifício único, ele apresenta temas relacionados ao cristianismo, ao judaísmo, à cultura helênica do primeiro século. Então é um livro que você deve conhecer. É um livro que na sua introdução revela a mensagem projetada por Deus para as nossas vidas. Então, queridos, Deus fala através do Filho, em primeiro lugar. Observe os versículo 1 e versículo 2. Porque Cristo é superior aos profetas. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelos filhos, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Queridos, quem foi o último e mais autorizado porta-voz de Deus? Como nós vimos no sermão passado, foi Moisés. Moisés, ele foi completo em todos os ministérios que Deus outorgara aos homens, como sacerdotal, como profético, como de governo. Moisés, ele foi perfeito. Porém, Cristo, nesse quesito, nesse relacionamento existencial, foi muito maior, foi superior. E por que Cristo foi superior a Moisés? Porque é especial, assim, descrito nesse sentido, como você vê nos versículo 1 e versículo 2, Deus utilizara os profetas, aos pais, aos patriarcas, aos antepassados, mas agora, nesses últimos dias, Deus nos fala através de Cristo, porque o relacionamento de Cristo com o Pai é um relacionamento de filho. Cristo é o Filho de Deus, Cristo é o herdeiro, Cristo é o agente da criação. Isso significa que o Ainos, o universo, a eternidade, incluindo todo o mundo espacial, cósmico, foi criado por Deus. É o que diz o versículo 11, capítulo 11, versículo 3 de Hebreus, se você folhear um pouquinho, 11, 3 diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, a primeira questão que nós temos que entender aqui é que Deus, ele fala através do seu Filho, porque Cristo é superior aos profetas, porque Cristo fez e criou tudo que existe e tudo que há. Se é uma mensagem que nós temos que transmitir, é a superioridade de Cristo. Cristo é superior. Esse Cristo que foi falado no Natal, que geralmente você vê nas cantatas, que você geralmente vê nas mensagens, é o Cristo histórico, o Cristo que nasceu e foi colocado numa manjedoura, veio pobrezinho, e a gente canta e vê a estrela e sabe dos presentes. Essa não foi a maior mensagem que Cristo quis trazer, mas foi uma grande mensagem também,
a mensagem da humildade. Mas essa não foi a maior mensagem que Cristo veio trazer. A maior mensagem que Cristo veio trazer para nós é que Ele é superior. Quer você crer ou não, Cristo é superior à sua dor, Cristo é superior aos seus problemas, Cristo é superior às suas lutas. Nesse exato momento, coloque Cristo acima daquilo que está ainda preocupando você, que ainda está tirando o seu sono. Cristo é superior. Você crê nisso? Você precisa dedicar a sua vida, agradecer ao Senhor a essa superioridade. O versículo 3 e 4 do primeiro capítulo que nós estamos analisando diz: Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou à direita da majestade nas alturas. Cristo agora se apresenta como a imagem exata de Deus. Deus utiliza Cristo, Deus fala através do Filho, porque em segundo lugar, 3 e 4, porque Cristo é a imago Dei, Cristo é a imagem de Deus. Observe o versículo de número 3, quem é Cristo? Ele é o resplendor da glória. O Sola canta um louvor dentro desse texto. Ele é o resplendor da glória, da doxa, da glória exata. Ele é a expressão exata do seu ser. Irmão, você quer saber como é Deus? Olhe para Cristo. Essa é a maior mensagem. Quem me vê a mim, vê o Pai, a quem eu sirvo, a quem me enviou, a quem me vocacionou, a quem me salvou, a quem me chamou. Então Cristo, Ele é alguém chamado, eleito, antes da fundação do mundo, para a expressão exata do ser de Deus. Irmãos queridos, Cristo, Ele sustenta todas as coisas. Eu gostaria que você detesse os seus olhos na parte B desse versículo 3. Ele sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O ano não terminou ainda, queridos. Hoje é dia de agradecer ao Senhor, porque Ele nos sustentou durante esses domingos. Mas eu quero dizer algo para você: quem te sustenta não é o remédio de losartana que você toma. Quem te sustenta não é o dinheiro no final do mês. Quem te sustenta não são as coisas que vêm em segundo lugar. Quem é que nos sustenta? Deus, Jesus Cristo. Ele nos sustenta. O seu sustento vem do Senhor. O seu sustento vem daquele que pela a sua própria palavra, a palavra revelada de Cristo, o Evangelho que é as boas novas. Não deixe o ano mudar sem você experimentar o Evangelho que é poder, o Evangelho que é restaurador, o Evangelho que muda. As boas novas estão em Cristo Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Se a gente olhar para a lei, nós estudamos todo o livro de Deuteronômio. Se você que está sentado aí agora olhar para a lei sem a graça, você não será salvo. Eu não serei salvo. Ninguém será salvo. Mas se você olhar para a lei e perceber que os seus pecados são perdoados, são lavados, são transformados pela palavra de Cristo, pela ação de Cristo, você respira fundo e diz: obrigado, Senhor, porque há esperança. E a palavra nesse final de ano é: a esperança para você, senhora, a esperança para você, jovem, a esperança para você, igreja. E essa esperança não está na fala do pastor Luiz André, não está na fala do missionário, não está na fala da missionária, não está na fala de uma palavra forte, poderosa. A nossa palavra está pautada na palavra de Cristo. A palavra de Cristo tem poder para curar, para libertar, para transformar, porque Ele é superior aos profetas. O autor desconhecido colocou isso aqui porque ele estava falando aqui, amados, ele estava falando do profeta que usava a palavra. O profeta era a boca de Deus. E agora Deus vem e diz assim:
a maior mensagem, quem vai apresentar, a maior mensagem, quem vai pregar, é meu filho, é Jesus Cristo. A Imago Dei revela a sua obra completa. Ele pode assentar-se como filho de Deus, assim como o filho do homem. Ele ocupa o lugar do alto de Deus Pai, na direita de Deus Pai, como Salmo 110, diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Conforme Hebreus 1,13, é só você virar aí um pouquinho, dentro do contexto, diz assim: ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés. Os anjos não, mas os filhos sim. Jesus agora está ao trono, ao lado de Deus, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde intercede por nós, donde delibera bênçãos, de onde provém a ação do trono da graça do Senhor, do trono da graça, quando nós vamos a Ele através da oração e pedimos perdão pelos nossos pecados, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou a mais excelente obra. Ele é o Senhor de todos. Cristo é superior aos anjos em sua pessoa, nome, função, poder, dignidade. Quanto ao seu nome, está acima de todo nome. Através de seu nome, sua reputação ficou restabelecida, pois é um nome poderoso. É por isso que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, quando nós passamos pelo capítulo de número 8, de Cristo mediador, na confissão de fé, diz: aprove Deus em seu eterno propósito, escolheu ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito. Aqui já nós começamos a entender que Cristo, o unigênito do Pai, ele teria que ser o mediador, ele seria o mediador entre Deus e os homens, o profeta, o sacerdote, o rei, o cabeça, o salvador de sua igreja, o herdeiro de toda a eternidade, um povo para ser a sua semente. Eu quero que você... Eu vou voltar a falar um pouquinho sobre essa palavra semente, porque nós somos a semente de Cristo. Você é a semente de Cristo. A Bíblia fala que nós somos o bom perfume de Cristo. A Bíblia fala que nós somos a semente de Cristo. A confissão coloca aqui que nós somos a semente de Cristo. E para o tempo devido, ser por Ele reunido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Você foi chamado, falamos sobre vocação eficaz, lemos hoje. Você foi chamado por Deus: ó, filho meu, venha. Filha, esteja na minha presença. Eu farei de você uma pessoa diferente. Eu mudarei o seu nome, eu mudarei a sua história. Eu te chamo, venha, venha hoje. Aquele que ouvir, não endureçais o seu coração. É hoje que o Senhor lhe chama. O Senhor te chama, o Senhor justifica, o Senhor santifica e o Senhor é glorificado. Isaías 42:1 diz: eis aqui meu servo, a quem sustém, o meu escolhido, em que minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito dos gentios. A melhor e maior mensagem de Natal já foi dita, já foi pregada, já foi anunciada. E a maior e melhor mensagem de Natal não é o panetone, não é a rabanada, não é o ajuntamento da família, não é o Jesus na manjedoura. A melhor e maior mensagem do Natal foi pregada pelo Senhor Jesus Cristo, anunciado entre os gentios, crido por os homens, recebido na glória, afirmado e promulgado a todos. A maior mensagem que nós podemos perceber é que Cristo, Ele é a exata imagem de Deus. Deuteronômio 18:15: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti. Estudamos isso. E de teus irmãos semelhante a mim, e eles ouvirás. Moisés estava falando sobre isso. E Deus suscitou Jesus Cristo do meio do povo. Marcos 10:45: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O Senhor Jesus veio para te servir. Essa é uma grande mensagem.
O Senhor Jesus veio para te servir, e Ele veio resgatar a sua vida e a sua alma. Sabe de uma coisa, irmãos? A gente peca. Pela lei ninguém seria salvo, mas a grande revelação é que em Cristo nós somos justificados, nós somos sarados, nós temos a vida eterna, nós temos a salvação, nós somos resgatados pelo amor de Cristo. Quem sabe hoje Cristo quer te resgatar, Cristo quer transformar seu ser, a sua vida, o seu lar, a sua memória, o seu pensamento. Creia no Senhor Jesus Cristo. Eu quero terminar essa mensagem, aplicação prática desse texto. O que essa passagem nos ensinou? Ela nos ensinou que Deus fala através do seu Filho. Falar em Natal é falar de mensagens. Qual a mensagem você vai guardar desse Natal? Qual a memória desse Natal? Será que você vai guardar alguma mensagem desse Natal? Que foi ontem, que você celebrou ontem. Está fresquinho na sua mente. Olha, a melhor e maior mensagem de Natal foi que Cristo é superior aos profetas. Cristo morreu por nós, para nos salvar. E em segundo lugar, Cristo revela a exata imagem de Deus. Quer conhecer o Pai? Olhe para Cristo. Qual a mensagem natalina estamos repassando? Será que ao celebrar esta festa, nossa real motivação está sendo revelar uma mensagem maior? Uma mensagem mais abrangente, que vai além da sociabilidade? É tempo de falar um pouquinho sobre isso. Ainda estamos com gostinho de Natal. Você ainda pode evangelizar alguém, oferecer o pão da vida, que é Cristo Jesus. Ao final desse sermão, vimos que Cristo é o mediador, e que toda a sua posição de superioridade é digna de reverência, pois nele temos a mais elevada revelação de Deus em sua supremacia encarnacional. Deixa eu falar um pouquinho, talvez você nunca ouviu essa palavra, encarnação. Não é reencarnação, é encarnação. Cristo se encarnou. Isso significa que Cristo teve a sua natureza. Cristo, ele foi humano como você. Você lembra de alguma passagem de Cristo como ser humano? Cristo chorou. Jesus chorou. Um dos pequenos versículos que expressa tanto sentimento. E por que você não pode chorar? Por que seu coração está duro? Se Cristo chorou, por que você não chora? Às vezes nós seguramos as lágrimas. Às vezes nós somos pais e falamos para o menino: menino, não chora, homem, não chora. Quantas vezes os pais falam assim para os meninos? Mas Jesus chorou. Nós podemos chorar. Não há pecado em chorar. Nenhum. Você pode chorar. Jesus precisou de amigos? Jesus precisou de amigos. No momento crucial da vida de Jesus, ele falou assim: nenhum pode vigiar e orar comigo. Estou numa solidão, numa luta espiritual, ninguém. Meu amigo, irmão querido, quem é o seu irmão que vai orar com você na sua casa? Que procura por você? Que intercede por você? Você faz isso com alguém? Você é amigo de alguém? Você guarda segredo de alguém? Você exorta alguém? Você ensina alguém? Você ama alguém? Você cuida? Jesus tinha os seus amigos, os discípulos. Jesus teve sede e ele vai ao poço intencionalmente, e ele vai durante uma hora que ninguém estaria pegando água, porque Jesus sabia que a mulher samaritana estaria ali para tirar água. Ele queria, na realidade, era conversar com aquela senhora. E quando ele chega naquele poço, ele diz assim: me dê um pouco d'água, estou com sede. E Jesus revela para ela assim: eu tenho uma água que você vai tomar e jamais terá sede. Era intencional. Meio-dia, porque nenhuma mulher sairia meio-dia para buscar água. Somente aquelas que eram excluídas, aquelas que eram rejeitadas na sociedade. E você sabe que essa era vista como alguém adúltera.
Ao passo que a conversa que ela teve com Jesus não foi tão fácil. E Jesus disse assim: até mesmo esse que você está agora não é seu marido. Jesus, como humano, ele foi como você. Ele sofreu, teve fome, teve sede, precisou de uma casa, precisou de uma família, sentiu a sua dor, e maior ainda do que a sua dor, porque a Bíblia diz que todo o peso da humanidade caiu sobre ele. A primeira natureza, a natureza da encarnação humana, mas contudo Jesus não pecou, e aí ele abre a chave para a natureza divina, e ele levou sobre ele todos os nossos pecados. Queridos irmãos, ele é o Filho de Deus. Como você corresponde ao aspecto da divindade e da humanidade de Cristo, como você se submete ao senhorio de Cristo, hoje como servo levantado por Deus, você ainda corresponde ao amor de Deus em ter doado o seu unigênito Filho para te salvar. Lembre-se de uma coisa, nesse último sermão do ano, no domingo, porque temos mais um ainda. Você é um filho adotivo de Deus, por causa da legitimidade do Filho Jesus Cristo. Eu gostaria que você silenciosamente agradecesse ao Senhor Jesus agora. Obrigado, Jesus, porque foi por você que eu sou adotado, foi por você que eu sou filho, filha desse Deus que já pregou a maior mensagem que existe. Essa mensagem precisa ser repassada. Essa mensagem já foi revelada pelas Escrituras há muitos anos. Como você tem anunciado o Evangelho encarnacional, como você tem anunciado a dupla natureza de Cristo, a natureza humana e a natureza divina. Em segundo lugar, queridos, eu falei que eu ia falar sobre isso. Você é a semente de Cristo. Vamos pensar no que serve uma semente? Para que serve uma semente? A semente serve para produzir. Uma semente, ela morre para que uma árvore, um grão possa produzir a 100, a 1000, a uma proporção que você não dá nem para contar. Você planta uma. Eu lembro que papai gostava de plantar milho e feijão, e plantava essas coisas, e depois era o momento da colheita, a gente debulhava aquele milho. Eu ficava pensando, era pequeno, ficava pensando, como é que uma semente pode dar uma espiga de milho que tem muitos milhos? Você é a semente de Cristo. Qual é a sua responsabilidade como semente? Que qualidade de semente você está sendo? Irmãos, eu oro a Deus, nós temos um desafio que é edificar essa igreja. Eu vejo pelos olhos da fé que o ano que vem nós vamos estar dentro da nova igreja. Se estiver acabada, bem; se não estiver, com alvenaria, viu, presbítero? Nós vamos estar já na nova igreja, eu vejo isso. Mas eu quero desafiar, dizer uma coisa para você: o que vai valer a nova igreja se não tiver vidas dentro da igreja? O que vai valer o novo templo se vidas não forem evangelizadas aí fora? Se a sua semente não produzir? Então o nosso desafio não é em levantar o templo. O nosso desafio são com os templos aonde o Espírito Santo mora. O nosso desafio são com as vidas de Santa Maria. Os nossos desafios são com esse barulho, esse som que está aí. Irmãos, me lembra um período que nós tivemos lá no Lago Azul. Clóvis, você lembra daquele tempo? Você ia lá, né? As irmãs estavam dentro do culto, a gente começava a cantar um hino, e lá fora, no lugar de vender bebidas, era o funk. Aquele funk sujo, mais pesado. E nós começamos a orar, e a igreja foi para a vigília, e nós oramos, e aquele negócio que era a universidade, era o nome do local, a universidade foi fechada, varrida pela obra do Senhor Jesus. Que eu fui conversar com os donos, eu morava lá no Lago Azul, fui conversar com os donos, e ele disse: pastor, aqui minha filha já está incomodada, já morreram 3, é ponto de drogas, e não vai ter isso aqui não, aguenta a mão. Mas nós oramos sem cessar, e a igreja aqui já começou a viver algumas coisas que a gente já viu
Felizmente, presbítero, algumas coisas na vida da gente é repetitiva. E a gente sabe o caminho. O caminho disso aí é oração, evangelização, testemunho. E Deus age. Deus age. Como está a sua semente? Você tem semeado essa boa semente em solo de Santa Maria? Você produziu em 2021, ou produzirá em 2022, ou nunca produziu na sua vida? Você prega, evangeliza os não crentes, demonstrando a pessoa de Jesus Cristo? Qual é o seu maior benefício em receber Deus e a mediação de Jesus Cristo agora? Sabe que você tem um grande benefício agora? Tem um que está fazendo a mediação por você, que coloca a mão no fogo por você. Aliás, ele diz assim: eu morri por aquela senhora, eu morri por ela, ela é lavada pelo meu sangue. Hoje, quais os aspectos fundamentais que a gente leva desse texto? Primeiro, Cristo é superior. O que vimos ficará registrado nessa exposição. É um princípio. E princípios são fontes. E princípios são bases que são imexíveis. Um princípio aqui é da supremacia de Cristo. Pense no seu coração agora. Alguém é superior ao que você está passando, o que você está enfrentando. Alguém é superior da dor do Dequim, esperando lá a cirurgia. Eu sei que nós estamos esperando isso. Cristo é superior. Cristo é superior. Alguém é superior na crise do desemprego. Cristo é superior. Cristo cura, liberta, transforma, lava, redime. Cristo é superior. Ele precisa ser superior ainda esse ano. Quais as áreas que você precisa declarar a superioridade de Cristo? Eu não sei, aí é você com Deus. E em último lugar, para a gente fechar, Cristo revela a exata imagem de Deus, como mediador entre os homens, como profeta, sacerdote e rei, como cabeça salvador da sua igreja, como herdeiro de todas as coisas. E não se esqueça que Cristo voltará como juiz. Deus lhe deu, desde toda a eternidade, um povo para ser a sua semente, e para o tempo devido, esse povo ser reunido, redimido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Como colocar em prática estas mensagens reveladas? Nessa noite, amado, eu preciso reconhecer que a maior mensagem de todas elas está em Cristo, pois o Filho do homem é o único mediador entre os seres humanos e Deus. Sim, você tem uma mensagem no seu WhatsApp. Não precisa olhar agora não. Você tem uma mensagem na sua caixa postal. Você tem uma mensagem nas suas mãos, que é a palavra de Deus. Você tem uma mensagem já revelada, que é da supremacia de Cristo Jesus. Ufa. Terminando o ano dizendo: Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo superior em tudo. Nós vamos orar.